E aí galera, beleza? Eu aqui não paro, cara. Estou de olho em tudo para trazer para vocês tudo que a imprensa fala do Mengão. Temos aqui mais um corte bacana da ESPN Brasil. Vamos ver aqui os números de Filipe Luís do Flamengo. Galera, isso aqui é bacana, né? Bem, antes da gente dar o play aqui no vídeo, deixa o like aí para ajudar. Seja bem-vindo ao canal. Se inscreva se você é rubro-negro e ative o sininho. Falou? Tamo juntos. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Sem perder tempo, vamos lá. Então, o André Linares e a festa do Barcelona. Agora temos números do Filipe Luís, do Flamengo. Ontem, vitória importantíssima que faz com que o Fla fique perto, então, da vaga para a próxima fase da competição. Desde a estreia, então, do treinador, 41 jogos, aproveitamento de quase 75% de aproveitamento. São 27 vitórias, como a de ontem. Emocionante e poética, Mari. Eu tava com saudade das matérias do Pedro Henrique Torres. Ele saiu do potinho. Para trazer poesia pro fã do esporte. Uma noite mágica. Olha quem tá aqui, galera. O Vitamina, técnico da LDU. Vamos ver o que ele falou aí do jogo. Deixa eu só aumentar aqui, ó, a tela dele, né? Tem legenda, hein? Vamos ler aqui a legenda e bora lá. Deixa eu só arrumar aqui. Vamos lá. Poder ser capaces de tener la pelota una vez que la recuperábamos. Sin la pelota es muy difícil crear situaciones de gol. No pudimos hacer desde la tenencia el partido que pretendíamos. O pedido foi friamente calculado e atendido. Que pedido? A gente estava fazendo as contas todas ontem. Ah, tá. E aí o Cícero falou 2-0 e não se fala mais nisso. Aconteceu, Mari. O Cícero falava sobre todos esses cenários pro rubro-negro, que era isso. Não fica nessa de empate, não fica nessa... Resolve nos 2-0 e foi isso que o Flamengo entregou no Maracanã. Cícero, bom dia. Boa tarde já. Boa tarde para você, Mari, pro Bruno, pros companheiros Mário Marra, pro Jailson e pro fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. É realmente aquelas contas todas que a gente fez, perdemos tanto tempo e o Flamengo simplificou a coisa ganhando de 2-0. Você usou o termo certo, Mário. O Flamengo fez o dever de casa, que era vencer por 2 gols de diferença para passar a LDU e só depender dele na última rodada. Mas vamos, antes de falar da situação do Flamengo, falar do jogo, né? O Flamengo sem o Pulgar e o Alan, os 2 lesionados, acabou entrando o Filipe Luís com 2 volantes que não são volantes de profissão, né? O De La Cruz e o Gerson são mais meias do que volantes, mas entrou com um time muito ofensivo. E com o Pedro no banco de reservas, só entrou aos 12 minutos do segundo tempo no lugar do Bruno Henrique, o Filipe Luís fez um ataque, colocando uma surpresa o Luiz Araújo, que ninguém esperava. Todos achavam que ia jogar o garoto que acabou ficando no banco e entrando depois o Everton Araújo. Então o ataque ficou com Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. E o Luiz Araújo foi o grande nome do jogo. Deu o cruzamento do escanteio para o primeiro gol do Flamengo, do Léo Ortiz de cabeça aos 10 minutos do primeiro tempo e fez ele mesmo de perna canhota o segundo gol aos 9 do segundo tempo. Ele quebrou um jejum de 14 jogos sem marcar um gol e de 9 jogos sem dar uma assistência e mostrou para o Filipe Luís que pode ser titular. Ele era encarado como um jogador só de banco, só de vida da reserva, e agora o Filipe Luís já sentiu que pode contar com ele como titular. Flamengo então em segundo lugar no grupo C da Libertadores, 8 pontos ganhos, saldo 2, e a LDU, que é terceiro, 8 pontos ganhos, saldo 1. Isto vale dizer que o Flamengo se classifica para as oitavas de final da competição com vitória simples no último jogo desta fase de classificação. Sexta e última rodada, 28 de maio, quarta-feira no Maracanã, às 9h30 da noite, contra o saco de pancadas, como eu falei ontem, o Deportivo Táchira, que não conquistou 1 ponto sequer, 5 derrotas. Flamengo será primeiro do grupo com vitória da LDU por 1 gol de diferença contra o Central Córdoba, em casa. Ou será segundo do grupo se o Central Córdoba vencer ou empatar com a LDU. Como última informação, Flamengo volta a campo agora, muda a chave, Campeonato Brasileiro, 9ª rodada, domingo, 18h30. No Maracanã, o clássico diante do Botafogo. Flamengo é o vice-líder do campeonato, 17 pontos ganhos, 70% de aproveitamento, enquanto que o Botafogo está em 9º lugar. Filipe Luís terá um desfalque importante para esse jogo. O meia Gerson está suspenso porque foi expulso no último jogo contra a equipe do Bahia. Voltamos aos estúdios, o Flamengo fez o seu dever de casa e o torcedor ficou satisfeito que não precisou fazer muita conta. Não é isso, gente? É isso, torcedor igual
o estúdio aqui do Sport Center de humanas, sem precisar fazer muitas contas. Obrigada, viu, Cissão? Trazendo, então, o contexto do Flamengo, o futuro do Flamengo também, essa sequência. E ontem contou com o Luiz Araújo também entrando contra a LDU, né, no time titular, com um gol e uma assistência. Eu falo até entrando porque ele não entrou na nossa prévia necessariamente, né? A gente conversava muito sobre... Só mais tarde, no que a gente conversava aqui de manhã, né? A gente falava muito mais sobre a questão do meio de campo, do Everton Araújo entrando talvez ali no lugar, porque não teria, né, o Pulgar e o Alan. A verdade é que vai o Gerson ali para a posição, o De La Cruz, que fez uma boa partida também. E na frente vai com o Luiz Araújo, o Bruno Henrique e o Michael nessa conta. Resolveu e convenceu? Gostei. Gostou? Gostei sim. É porque falei mais tarde, porque ontem, né, a gente fez a live no pré-jogo e ali já começava a pipocar essa... Oi. Cara, quero elogiar aqui a ESPN, cara. Eles fizeram um pré-jogo no YouTube bom demais. O Jailson estava lá, bem divertido, bem didático, bem informativo. Vale a pena acompanhar, galera. Quando tiver Libertadores, acompanhar o pré-jogo na ESPN pelo YouTube, tá? Beleza? Combinado? Foi bom mesmo. Fez a live do pré-jogo ali do Flamengo e aí a gente começou a conversar, né, justamente sobre isso, que o Everton Araújo tem, a torcida também já não tem muita paciência com o Everton Araújo, até que o Filipe Luiz, o movimento do Filipe Luiz, para mim foi de proteger o garoto também. E aí volta ali, não ia precisar de ninguém de contenção. Acho que o pensamento do Filipe Luiz foi certo. Deixa o Gerson e o De La Cruz, que já tem um bom passe, já tem a confiança, e também sabem jogar naquela posição, e coloca o Luiz Araújo, que é um cara mais agudo, para jogar aberto ali pelo lado direito. Achei que funcionou muito bem, o Flamengo se portou muito bem desde o início, mas foi o que eu falei pro Bruno ali, né, na hora ali da reunião, antes do programa. O gol no início facilita tudo, é o cenário perfeito, porque aí a conexão com o Maracanã, com a torcida, enfim, a tranquilidade, o respiro e até os jogadores tendo mais calma para conseguir jogar. Mas a gente já viu também fazer um gol e depois a torcida vai, quero mais, e a coisa não anda. Mas tudo depende, teve uma diferença, exatamente, tudo depende da forma que o time continua o jogo. O Flamengo continuou indo para cima, não teve aquela posse de bola chata que é um toque pro lado e ninguém chegando à frente para finalizar. O Flamengo continuou indo para cima e tomou pouquíssimos sustos. Esse daí foi um dos poucos ali aos 35, na parte final ali do primeiro tempo, né, alguns contra-ataques da LDU, e só depois na parte final do jogo. Então o Flamengo foi bem tranquilo. Se você assistir os primeiros 20 minutos do jogo, você vai ver a quantidade de chance clara que o Flamengo teve em jogada de bola parada. E aí acho que vale muito a comissão técnica, tem que ser valorizada. Porque qual jogador era dúvida da LDU até 1h30 antes do jogo começar? Ricardo AD, o haitiano. Líder, alto, grande, esse que vai cortar aí de cabeça. E se ele era dúvida é porque ele não tinha as boas condições de jogo. E ele é o cara que lidera a defesa da LDU. E o Flamengo tinha oportunidade, era bola alta na área para forçar os caras. E ficava muito claro que a LDU não estava bem preparada. E tem um outro ponto nisso daí, a troca, né? Porque o Flamengo demitiu, eu acho que era Daniel o nome. Alegria. Daniel, né? Que era o cara do Felipe. de bolas paradas. E só que a gente não sabe quem... tempo, né? Sim, mas a gente não sabe quem é agora o responsável ainda. É o Rodrigo Caio. Não, o Rodrigo, não é o Rodrigo Caio? Não, o Rodrigo Caio foi para ser auxiliar, porque o Filipe Luiz queria alguém com mais vivência ali de campo e tudo mais, mas não é o responsável por isso. Não é o responsável por isso. Mas até me chama a atenção, Marra, quando você destaca essa questão de aproveitar a bola aérea, do Pedro ter ido pro banco, né? Então, porque parece, como o próprio Cícero e o Pedro Henrique Torre trouxe pra gente, falando muito, e o Eugênio, né? Falando muito mais do Pedro ainda não estar nas condições e que depende muito mais dele. E dá pra contar com o Bruno Henrique. Porque pela característica, era natural que fosse o Pedro nessa posição, né? É natural. Ele é o titular, jogador de seleção brasileira, tudo. Mas o trabalho do dia a dia e a entrevista coletiva pós-jogo explica muita coisa, né? E o Bruno Henrique é um cara que você pode contar com ele. Vamos lembrar da dupla Bruno Henrique e Gabigol. Várias vezes na bola alta era o Gabigol saindo da área e cruzando para o Bruno Henrique para fazer 727 gols. Isso acontecia com muita frequência. E o Bruno entrega bem. Mas para mim o segredo do jogo era não ter a necessidade de ter um volante ali com mais característica defensiva, não tem a necessidade de ter um outro Pulgar, apesar do Pulgar sair muito pro jogo, né? Sem o Pulgar, o Gerson.
Mas o Gerson faz bem, o muito Felipe bem. também explica e Qualquer justifica a saída do Pedro e a entrada do Michael, ou a não, saída não, né? Não escolha pelo Pedro, porque o Michael ajudava nessa pressão e nesse combate ali na frente. E você, aqui na primeira parte do programa, falou que realmente o Flamengo não deu fôlego para a LDU. Deu. E isso é graças ao Michael? Vocês enxergam assim? Isso não, justifica eu acho essa que mudança? é também. Também. Você pode ir somando aí. Mas a formação, a atitude. E a atitude, eu não estou querendo aquela coisa assim, subjetiva que não explica nada, não. Eu estou falando como atitude onde o Flamengo se posicionou em campo e qual era a ação dos jogadores do Flamengo quando o time perdia a bola. Era sangue nos olhos para roubar a bola rapidinho e já pressionar os caras. Se não fica parecendo atitude, uma coisa que se ninguém explica e está tudo explicado. Quero fazer e não quero fazer. Não, é assim, não né? sou radicalmente contra esse tipo de coisa que não explica nada e que teoricamente já está dito. Eu estou falando da atitude de perdeu a bola, racha, compete, não tem passe para trás, é passe para frente, não tem nem passe lateral, é um time jogando para frente. Teve risco não colocar o Pedro, como está aqui na nossa tela? O Felipe Luiz arrisca na escalação. Tem uma situação que eu falei ontem na live e para mim aconteceu, assim, porque em termos, mas aconteceu, que era o seguinte, o Pedro, o Flamengo está jogando num 4-4-2, mesmo que tenha mudanças, como o Luiz Araújo às vezes vai abrir, o Gerson às vezes abria, o Arrascaeta, enfim, o Michael mais preso do lado esquerdo, mas o Michael ontem era a dupla de ataque do Pedro. Do Bruno Henrique. E o Pedro, se jogasse, poderia ser tranquilamente a dupla de ataque do Bruno Henrique. Não seria um pelo outro, tá? Na minha concepção. Não seria um ou outro. Sim, sim. Só que, no momento que você deixa o Pedro no banco, você pressiona o Michael, no entendimento do torcedor. Isso. Você e vai o torcedor o Felipe Luiz está maluco? Exatamente. E aí, o que aconteceu, a gente estava conversando ontem, foi o seguinte, eu falei, o Michael, se ele errar o Michael já vem perdendo gols. O Michael, se ele errar uma ou duas oportunidades, a torcida vai dar uma chiada. Sei. E aconteceu. Não aconteceu de vaia explícita ou qualquer coisa desse tipo. Mas do Michael, ele começa bem o jogo, tanto que a jogada que se resulta no escanteio do gol é dele, pelo lado esquerdo, rola um desvio e depois vem o cruzamento do Luiz Araújo, o gol do Léo Ortiz. Mas depois, na parte final do primeiro tempo, ele erra algumas decisões. E aí ele já começou o torcedor, já tem aquele... já dá. E tanto que, enfim, quem estiver assistindo e tudo mais, quiser lá ver de novo, em diversos momentos que o Michael erra a jogada, tá o Felipe Luiz aplaudindo. Para tentar dar confiança, para tentar dar moral pro jogador, para falar, vamos lá, vamos acertar. Elenco, né? Exatamente, mas para tentar dar confiança para ele nesse momento. E é o tipo de coisa que se tivesse dado errado, né, à noite e tal, o torcedor não vai querer saber a explicação do Felipe Luiz. Exato. Porque pela entrevista coletiva do Felipe, que é o máximo que a gente tem acesso de informação dada, assim, né? É que o Pedro vai ter ainda que ele mesmo recuperar o seu lugar por outras questões, além da escolha técnica, da estratégia ser essa ou aquela. Mas se tivesse perdido e o Felipe Luiz tivesse falado, o Pedro... O torcedor não quer saber, o torcedor tinha que ter colocado o cara. Exatamente. Tem estrela, uma bola que bate é gol dele. O time precisando de saldo e deixa o Pedro no banco. Eu acho um baita de um recado pro Pedro. A sonora, né? A sonora pra mim é um baita recado. Porque Cara, ele até elogia o Arrascaeta, né? Fala, nunca viu o Arrascaeta com a forma que está hoje. Melhor, até os números dizem. A gente também. te esperou, a seleção brasileira te esperou, o torcedor te esperou, todo mundo quer você. Mas você tem que estar no nível... Porque senão, veja bem, no jogo que a gente precisa ganhar, a gente ganha sem você. Então você vai ter que correr. Você vai Então, ter que... quer dizer, essa explicação é mais um pedido ou um recado para o Pedro do que uma justificativa? Por exemplo, Eu acho que pode ser visto assim. Que o Pedro tem que competir o máximo para ele atingir o que ele foi. E não sei se também é uma cutucada no Pedro, eu não vejo dessa forma. Eu vejo mais como assim, gente, o Pedro, ele não está fisicamente pronto. Por conta da lesão. O Pedro não vai entrar só pela estrela. Então, a minha dúvida é essa, se essa é uma cutucada. justificativa ou se é um recado para o Pedro. Eu acho que pode ser uma soma, Bruno. Assim, também acho. Da questão dos 7 meses, muito tempo parado, a lesão complicada. Que é normal. A gente até falou aqui da mobilidade que ele estava tendo logo após a lesão, que surpreendeu. Surpreendente por conta do porte físico dele. Mas também acho que rola um recado por conta da forma que o Felipe Luiz gosta de jogar. E que a gente já falou aqui também. A contratação na época do Juninho
Foi por conta disso, de gostar de incomodar a zaga adversária do Pedro, tá melhor fisicamente, a ponto de incomodar a saída de bola adversária, de pressão alta, como o Marra falou. O meio-campo lá, a zaga, o Léo Ortiz e o Léo Pereira no meio-campo. No meio de campo. De volante, de primeiro volante. Exatamente, no meio-campo. Então, se a sua linha de zaga tá no meio-campo, o seu ataque tem que estar dentro do gol. Mas não é má vontade do Pedro? Não tô falando você interpreta como um recado, não, né? Não interpreta assim, não. Interpreto da forma assim. Eu gosto de jogar dessa forma, os meus atacantes têm que se movimentar dessa forma, e você precisa estar no ponto ali, na bala, para jogar dessa forma comigo. Então, fisicamente, você vai precisar melhorar. Acho que é só isso. Preciso que você esteja 110%, né? Porque eu gosto de jogar desse modelo de jogo. E ele até falou que não é problema nenhum colocar o Pedro com o Bruno Henrique, os dois Exato, juntos. porque a dupla... Ele jogava no Flamengo que jogava assim. A dupla é assim. O Bruno Henrique, quando joga de centroavante com alguém mais leve do lado, o Bruno Henrique tá, entre aspas, tá fora de posição, porque ele é o cara que gosta de jogar com liberdade, de espaço aberto. Ele tá ali quebrando um galho. O Luiz Araújo é um cara que merece também elogios, não merece? Mas eu, particularmente, nunca entendi direito como ele era, por vezes, preterido a outros nomes. Eu sempre achei ele muito bom jogador. E quando ele tem essa liberdade de jogar aberto pela direita, de ter essa liberdade de cair um pouquinho mais, acho que ele agrega demais esse Flamengo. Eu acho que, assim, a tentativa de comparação eu acho que é válida com os pontas. Cebolinha, vamos até para o Matheus Gonçalves, Plata. Luiz Araújo, Plata. Se quisesse até falar do Alcaraz na época dele, mas o Alcaraz para mim era mais por dentro e até mais para trás, né, ver o campo de frente. Estou esquecendo do Michael Luiz Araújo. A tentativa, cada um tem uma característica. Agora, o que para mim me agrada muito em quase tudo que ele faz, na verdade são dois. Me agrada muito o Cebolinha, que tem muita qualidade na batida de fora da área, fazendo gol assim em seleção brasileira, corta, bate. Mas o Michael, campo aberto, contra-ataque, pode esquecer, abaixa a cabeça e vai anotando gol do Flamengo, porque é alta velocidade, alguém vai do lado dele e ele vai... Mas o Luiz Araújo é abrir a defesa, é carregar bem a bola, é ter a qualidade com as duas pernas para enganar o adversário. É um senhor reforço já contratado e que agora pode ser mais utilizado. Boa condição, então, para o Flamengo vencer a última partida e avançar, talvez até na primeira posição do grupo, dependendo ali do outro resultado do jogo que vai acontecer no Equador. Muito bem, nação! Gostaram do vídeo, das últimas informações? Que grande jogo, hein, galera? Flamengo e Botafogo é domingo às 18h30 e no mesmo horário tem Bragantino e Palmeiras. Cara, esses dois jogos no mesmo horário vai dar uma dose dupla de emoção, né? Porque assim, para o Flamengo vai ser difícil, porque o Botafogo está se recuperando, né? Tá ganhando confiança, meteu 4 no Inter, venceu agora na Libertadores, time da Argentina. Então assim, eles estão se recuperando. E o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, tá bem, cara. Tá bem. Só está a 2 pontos distante, né, da ponta da tabela. Tá igual ao Bragantino. É o segundo colocado. Então, assim, o Bragantino também tá jogando bem e tá dando trabalho para os seus adversários. Vai que o Bragantino arruma um empatezinho aí com o Palmeiras, né? E o Flamengo vence o Botafogo. O Flamengo já pula lá na frente de novo, na liderança do campeonato. Tudo pode acontecer nessa rodada aqui, a 9ª rodada, né, do Brasileirão. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu. Fui!